meu Deus, se eu chorar não leve a mão. Pela luz do... 130 anos de abolição da escravatura no Brasil. Será que acabou? Temos muito a conversar sobre esse tema. Por isso o Movimento Negro de Divinópolis abre uma série de debates e faz essa pergunta à nossa comunidade negra em Divinópolis. A escravidão realmente acabou? Precisamos abrir esse debate e jogar para a sociedade, ir em todos os cantões dessa cidade para descobrir a opinião de cada um sobre esse tema inquietante que até hoje vemos gritar no meio de nossa sociedade. Marilândia, a escravidão acabou? Depende do modo que a gente vê que é escravidão. Por mim, e como faz o branco como o negro, pra mim não acabou não. Até no modo de, sei lá, votar, né? A mãe mora lá na rota com o filho doente, no dia da votação, ela é obrigada a sair de lá e votar na pessoa que vai roubar dela. Então, tipo assim, certa parte continua. Dolinho, o que você acha? A escravidão acabou? Partindo do pressuposto, certo? Que a partir do momento que a Lei Áurea foi assinada e muitos senhores, né, de escravos ainda os mantiveram em suas senzalas, e aqueles que foram libertos não tinham para onde ir, subindo os morros e construindo suas residências, né, nos morros, antigamente chamados favelas, hoje chamados periferias ou comunidades, eu acredito que a escravidão no Brasil ela não acabou, ela simplesmente é maquiada, né, principalmente por políticos que em época de eleições aparecem em nossas portas, né? Aí nos abraçam, nos beijam, participam de nossas festas de congado, se envolvem com as capoeiras, entram em nossas rodas de samba, certo? Simplesmente com a intenção, né, de extrair da gente o que a gente tem de mais precioso, que é o voto. Então nós, brasileiros, principalmente os brasileiros negros, né, a gente tem que ter essa consciência de que a escravidão ela não acabou, ela é maquiada, certo? E levada dessa forma maquiada, ela é levada até a televisão para que as pessoas acreditem que essa escravidão acabou, né? Além da escravidão não ter acabado, se a gente parar para observar uma coisa muito simples, a Globo iniciou agora uma novela, né, no horário nobre das 21 horas, 21h30, né, que está começando as novelas agora, que a novela se passa na Bahia, né, numa cidade cujo é o segundo maior contingente de negros do mundo, perdendo apenas para a Nigéria, e a novela se passa apenas com atores brancos, e a desculpa do diretor da novela é que não achou atores negros para que se fosse feita a novela, mas eu já tenho uma visão diferente disso. Por quê? Não é que ele não encontrou atores negros, é porque no Brasil o negro para aparecer na televisão ele não pode ser bem sucedido, ele tem que ser escravo. E isso, certo, abordando esse assunto, eu coloco para vocês que não é só a Globo, certo? Se vocês prestarem atenção, na Record é dessa forma, no SBT é dessa forma, qualquer emissora de TV brasileira, para se colocar um negro, certo, na telinha dela, ele tem que ser, no máximo, um mordomo. E isso quando ele consegue esse cargo. Nádia, a escravidão acabou? Claro que não, meu amigo. Não vai acabar tão cedo. Nós vamos ter que batalhar muito ainda para a gente ficar... A gente sentiu um pouquinho, né? Mas sem essa escravidão que rodeia a gente, nós ainda somos muito escravos. E aí, Tom, e para você, a escravidão acabou? Infelizmente não, não acabou. A gente tem que ter um trabalho muito árduo, duro para combater a escravidão. Porque no Brasil está longe de ter um fim por enquanto. E para você, Zaninha? Pra mim? Você pergunta pra mim se a escravidão acabou? Gente, é só dar uma olhada no sistema aí que a gente vive. E aí, o pessoal aprendeu a olhar o sistema com um olhar mais crítico para começar a perceber essa questão de como que tá a escravidão, né? Você fala em escravidão, a gente pensa em coisas antigas, modelos antigos, mas a escravidão moderna, não, e tem muitas coisas acontecendo, muitos fatores aí que dá para pegar de exemplo como uma escravidão hoje em dia. Então não acabou não, o povo preto tem que lutar sim, não tem essa que não existe consciência preta, branca, não, que existe consciência humana, existe consciência preta sim, porque se os negros não ficarem espertos e não começarem a lutar pelos seus direitos realmente, vai acabar todo mundo voltando para a senzala e tomando chibatada.
E aí, Janir, e para você? Esse tema inquieta ainda ou nós podemos encerrar o assunto? Nossa, para se ter ideia, hoje ainda no nosso país duvida-se que houve ditadura, né? Então a escravidão, a forma de pensar a escravidão é só o escravo, né, cercear a sua liberdade. Então essa escravidão que se perdeu a liberdade, você está preso, ela acabou. Mas a mente está presa, não mais o corpo. E aí ela abrange não só o negro, abrange toda uma sociedade, vai estratificando as coisas, né? Negro, a mulher, né? As minorias, né? Com a opção diferente sexualmente falando. Então ela vai abrangendo todo um estrato na sociedade que vai classificando a forma de escravizar. Então é um assunto muito sério que tem que ser debatido. Aquele modelo escravista que tinha um escravo cercado da liberdade, o senhor, né, com chicote na mão, acabou. Mas hoje o que se tem, a escravidão é esse processo da forma da mente. Ela escraviza toda uma sociedade. Os senhores continuam os mesmos, né? São os mesmos senhores que vieram passando de família em família e trazendo toda essa escravidão para a sociedade inteira, usufruindo de todos os bens, né, materiais e imateriais que a sociedade produz, né, relegando sempre a segundo plano a sociedade. E essa camada que fica, essa elite, usufruindo de tudo que se tem de benefício, deixando o resto na miséria. E aí, Tonhão, e para você? A escravidão? Não acabou nunca acabar. Ela só está velada. Só mudou de. Ela só mudou da maneira que tinha. Vamos dizer, ele falou o senhor dos senhores, né? As coisas nos pés, mas hoje ela é velada. E a sociedade, particularmente falando da elite, hoje já não mostra que elas são os senhores dos senhores, né? Como antigamente. Mas ela está velada. Infelizmente a nossa sociedade, ela é velada. As oportunidades que alguns, a minoria tem, a maioria dos negros não tem. Até hoje se questiona muito sobre as cotas raciais, né, nas faculdades. Na minha opinião, acho que não deveria existir isso. Porque se você tem, se um branco tem competência, o negro também tem. Então ele não precisa de cotas, né? Essa é a minha visão da escravidão de hoje. Não precisa. É só dar oportunidade para o negro. Tá, aprende muita coisa, né? A Zeninha falou, eles mostram o que você está falando na novela. Eu acho que é um absurdo, né? Gravar uma novela no nosso país, na Bahia, onde a maioria é negra, e não colocar atores negros. E tem muitos atores negros muito bons, né? Alguns já estavam, né, no passado já. A Record está completando essa fala, o Domingo está falando, gravou no Egito com o branco do olho azul, né? A novela foi exibida no Egito, o sol rachando, né? E você tem atores brancos do olho azul num sol escaldante daquilo. Então essa questão, quando a gente fala da discriminação, do racismo, da falta de oportunidade para as pessoas, é isso. Porque quando você tira a oportunidade de uma pessoa, você está escravizando ela de alguma forma. Então você tem a sociedade elite, que tem as melhores escolas, e podem pagar. O pobre é o pior tipo de estudo, que Paulo Freire já dizia, né? Quem vai pensar que a elite vai dar um ensino de qualidade para o pobre? Lê de engano. Por quê? Se você tem um ensino de qualidade, o pobre, ele vai se igualar a elite. Eles não querem isso. Eles não querem isso. Não é isso? Bom entendermos também, dentro dessa discussão, né, que o movimento negro também está trabalhando esse debate sobre os 130 anos da abolição da escravatura em cima da sinopse do enredo, né, da Paraíso Tuiuti, que é meu Deus, está extinta a escravidão. E a partir dessa sinopse, né, dessa conjuntura toda, desse sistema que é colocado dentro da sinopse da Paraíso Tuiuti, nós vamos fazer uma viagem, né, discursiva, dialética, para trazer toda a inquietude desse tema. O importante é que as pessoas coloquem suas opiniões, as pessoas debatam sobre esse tema, um tema que vai entrar dentro de uma questão muito séria neste país, que é o patrimonialismo. A nossa nação, a nação que foi erguida por gente humilde,
sobre a chibata e o poder de uma minoria, de uma elite que dominou todas as estruturas, né, de poder e influenciou ideologicamente nas suas instituições de ensino a inferioridade do negro, do índio, né, do sujeito que sempre foi tratado à margem. Então, essa é a estrutura que nós vamos implementar diante desses 130 anos, né, de debate sobre a escravidão e colocar para que a sociedade traga também a sua contribuição. Dizendo sempre que toda forma de debate deve ser elogiada em uma nação em que nós lutamos e prezamos pela democracia e pela liberdade de expressão. O movimento negro traz essa oportunidade de cada um poder dialogar sobre esse tema que trata de cada um de nós, que vai dentro da nossa história, isso é inegável, e nós temos que sempre estarmos fazendo memória. Trazer aqui também debates dentro dos 130 anos da escravidão, da abolição da escravidão, a questão da mulher, a questão do trabalho operário, a questão da interiorização do país, das periferias, das favelas, comunidades, e de todo um aspecto social que não é tratado da maneira que deve ser tratado. E aí hoje nós estamos aqui reunidos e daqui em diante traremos todo um arcabouço de debates que envolverá você e cada um de nós aqui presente durante esses restantes de ano dos 130 anos de abolição e um debate que nós devemos e teremos que fazer sempre. Alisson, agora dirigindo aqui, né, a pauta, como falar de escravidão moderna, vamos jogar dentro de um contexto atualíssimo. Hoje nós somos escravos do combustível, debatam entre si. Com certeza. Essa conversa não tá Você reparar que ontem, que a fila que estava aqui ontem, eu vou só puxar o fio e deixo o combustível pegar fogo. Deixa eu te passar um básicozinho bobo aqui, certo? Que eu discuti isso. Eu discuti isso ontem, certo? Eu sou espírita, certo? Estava descendo de casa para ir lá para o Jesus de Nazaré. E aquela fila de todo tamanho não estava entendendo aquilo. Aí eu perguntei, né? Tudo mais, a pessoa, não, rapaz, aí um amigo lá no interior falou assim: Domingo, vai lá, filho, eu sei que conhece Deus todo mundo, libera gasolina lá para nós e coisa e tal. Aí, certo, a hora que ele falou isso, certo, tinha várias pessoas ao redor dele e eu vi o tamanho que somos nós, o Brasil. O que é o tamanho do Brasil? O brasileiro nativo é quem? Vocês têm essa resposta? Tem. É o índio, cara. O resto diz que descobriu. Aí a outra turma veio para trabalhar de graça para esses que diz que descobriu. Você entendeu? Aí quando foi obrigado a libertar, o que eles fizeram? Trouxeram mais europeu para receber salário, enquanto a creolada teve que ir pro morro. Eu não posso participar disso não, gente. Mas essa estrutura que o Lulinha aponta, ela tem a ver o seguinte: nós tivemos, eu não gosto de falar de ciclos, eu gosto de falar de processos, mas a escola ensina que aconteceram ciclos econômicos no Brasil, né? O ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo do café. O ciclo da gasolina. Isso, e nós hoje vivemos uma dependência, sempre vivemos na economia do Brasil, em todo o processo histórico brasileiro, dependência de algum produto. É evidente que a gasolina, o combustível, não é só o Brasil que é dependente dele. Nós vemos a gana dos Estados Unidos por tomar espaços do mundo afora por causa de petróleo. Mas, especialmente dentro do nosso tema, e já que fomos provocados a esse assunto, o Brasil, particularmente, ele tem uma estrutura agrária que construiu também esse problema nosso, né? Porque quando nós produzíamos a cana, e a cana servia apenas para o açúcar, e também para o algo doméstico, e também no início para algum outro produto que era produzido só internamente, né? Como o melaço, a aguardente, que ela gerou vários conflitos e contendas aqui dentro do país, né? Na época ainda Império, Colônia. Nós ficamos dependentes de vários desses produtos. O álcool, por exemplo, que foi muito incentivado no final da década de 70, início da década de 80, né? Por causa da crise do petróleo, por causa da guerra Irã-Iraque e todo um processo histórico que aconteceu internacionalmente.
deveria ter sido uma das armas mais bem utilizadas por essa nação, mas como foi utilizada politicamente por um processo só de algum tempo, ela que utilizou durante muito tempo mão de obra escrava, depois o operariado, o cortador de cana, né, o boia fria, também de cor negra, né, aquele sujeito à margem, todas essas pessoas que não são visíveis nem nas novelas, nem nos jornais, somente quando fazem greve, somente quando há algum tipo de situação ligada ao crime que elas aparecem, essas pessoas foram deixadas de lado, assim como o projeto de transformação de algo brasileiro, né, de um produto que poderia trazer uma certa autonomia. Claro, nós sabemos, eu não sou químico, nem também tenho esse interesse de lidar com essa questão que o álcool deteriora mais a aerodinâmica do carro. Não é nisso que eu estou querendo entrar. Eu estou querendo entrar é o seguinte: não soubemos chamar essa discussão na época, e também até pelos fatos históricos da época que não nos deixavam a liberdade de expressão, todas aquelas coisas suprimidas durante a ditadura, mas não deixaram fazer com que produtos nossos dessem-nos autonomia diante de um mercado que é totalmente submisso à indústria internacional, inclusive o preço. O preço deste combustível é atrelado hoje no país ao mercado internacional. E nós estamos vendo, o Luiz falou da fila quilométrica que ele enfrentou, eu também vi no meu bairro, porque nós não temos autonomia visível do combustível, mesmo com a descoberta do pré-sal. E isso é histórico. E é uma coisa muito complexa se a gente parar, né, para, como dizer, você não precisa ir muito longe, um raciocínio pequeno, você chega ao que eu vou falar agora, certo? O Brasil compete com o Brasil. Por quê? Porque nós somos produtores de petróleo. Sim. Nós somos produtores de gasolina. E ao mesmo tempo nós somos o quê? Inventores e produtores do carro a álcool. Agora, por que é que o álcool, que é o único combustível que compete com a gasolina, tem que ser distribuído pela Petrobras? Sim. Certo? Aí entra o que muita gente, certo? A maioria da elite não aceita, certo? Que é o famoso monopólio. Se a própria Constituição brasileira, em um de seus artigos, ela proíbe o monopólio, certo? Porque a Petrobras pode monopolizar. Porque o produtor rural lá, o plantador da cana, que extrai a cana, que faz isso, aquilo outro, produz e tudo mais, que faz o álcool, por que que ele não pode vender direto ao posto de combustível? Por que que o álcool dele tem que ir lá nas usinas da Petrobras, nas refinarias da Petrobras, que são de gasolina? Eles não têm trabalho nenhum com esse álcool lá. Ele simplesmente vai para lá para depois ser distribuído para os trouxas, que somos nós, todos os brasileiros que temos um veículo, certo? Aí esse álcool é distribuído para a gente do preço que a Petrobras quer. Então nós nunca vamos conseguir escapar, né, dessa, digamos, dessa rainha nacional que se chama Petrobras. Porque ela monopoliza, a Constituição proíbe e os nossos parlamentares fecham os olhos porque para eles não é interessante. No mínimo, a gente está cansado de saber que sempre rola um por fora, né? O bonitão que está lá em cima, né, ele gastou 6 milhões ou 6 bilhões, não sei, comprando deputados, todo mundo está cansado de saber disso, né? E o que acontece agora? Os caminhoneiros estão lutando, certo, pelo brasileiro, e o brasileiro, certo? Aí eu volto à questão que eu falei agora há pouco, que é o seguinte, certo? Para mim, brasileiro é o índio, certo? Os portugueses vieram, dizem que descobriram, né? Mas não descobriu porque já tinha dono. A minha casa ninguém vai descobrir, porque lá quem manda sou eu, certo? Então eles vieram, houve um massacre, todo mundo está cansado de saber, aí descobriram isso aqui, depois buscaram negros, né, escravizados, tudo bem, eu estou cansado de saber que quem vê esse debate vai falar assim, ah, mas a África, uma tribo escravizava a outra, vencia a outra, escravizava e vendia, tudo bem. Entre nós lá na África é uma coisa, certo? Agora, aqui no Brasil, não é aceitável essa desculpa esfarrapada que o pessoal joga pra cima da gente. A questão do monopólio não é só o petróleo, só o álcool, energia, a comunicação, a informação, tudo é monopólio.
E o que interessa aí? Empresa de ônibus, Se você circula na for cidade. voltar e estudar o Fernando Henrique, por exemplo, você vai ver na obra dele que ele vai falar: o Brasil não pode ser autossuficiente. Fernando Henrique Cardoso fala isso. O Brasil não pode ser autossuficiente. Então ele já prega para o mercado que o Brasil tem que ser sempre achatado. Um país rico, é uma galinha de ovos de ouro, mas ela não pode usufruir do seu produto. Então por que a Petrobras tem que fazer esse controle do álcool e do petróleo? Para começar, seria muito bom, porque eu não concordo com privatização de energia. Em hipótese alguma. Nenhum país sério faz isso, e nenhum país sério fez isso, no mundo inteiro. Essa conversa é só no Brasil, privatizar a energia. E petróleo e energia é o quê? É desenvolvimento. Que você investe o quê? No seu próprio país. O Brasil é um país que investe a sua riqueza em outros países. Eu estava comentando aqui, antes de você chegar, a questão de quem está no comando do país. Ver o sobrenome dessas pessoas. Ser brasileiro, que nem você mesmo disse. O brasileiro é o Silva, o Souza, coisa e tal. Ver o sobrenome dessas pessoas que comandam o nosso país. Que são frutos da terceira chamada ciclo econômico, que vieram para cá, que você mesmo ressaltou bem, que são os estrangeiros que vieram para cá para ser assalariados. Então esse pessoal vem, assume o país e comanda o país. Então essas pessoas que eles querem, nem Fernando Henrique Cardoso, o Brasil não pode ser autossuficiente. Por quê? É uma mina de dinheiro, uma reserva imensa de dinheiro. Então esse povo não pode sobressair, porque lá foi preto para cá, misturar com o índio. Então esse povo tem que ficar, né? Aí você tocou num assunto que é a eugenia, né? Que foi feita entre os anos 40 e 50, porque eles queriam embranquecer o país. Que foi lei, né? Branqueamento. Queriam embranquecer o país, porque achavam que tinha muito negro. Então, findando a escravidão, pensou-se num processo de clarear o país. Aí abre para poder vir estrangeiro. Quando se faz a assinatura da Lei Áurea e a abolição, o correto é fazer o quê? É reparar aquela escravidão. Então, esse pessoal que trabalhou de graça por 300 anos, eles seriam assalariados, que seria o mínimo lógico para poder pensar na coisa. Não, esse povo não tem direito. Você disse, eles estão dando uma reparação para os índios. Os índios têm terra, tem demarcação, e o negro? Nada. Tem preconceito, e o preconceito, e o preconceito, em cima de preconceito. Então, um país que não quer ver os seus direitos evoluírem, então, como se faz isso? Nós vamos controlar tudo. O álcool, por exemplo. Quando o Brasil cria o motor, né, o Pro-álcool, que daria que o sol de qualidade, porque o petróleo estava, né, em suma acabando no mundo, nos anos 70. Em crise por causa do conflito, né? Do conflito. Então, assim, o álcool com a alternativa seria o quê? Para poder alavancar a economia e o crescimento do país. E inserir energia, os cantões do país dentro de um você processo modernizante. Energia Essa foi a ideia de uma outra forma, né, que não é lá a do carvão mineral. Sim. E do petróleo. Você trouxe o álcool. Aí o pessoal abafa. Assim também como quando foi construir os carros elétricos, o Gurgel, né, que pegou a base da Volkswagen, né, em 73 ele fez um carro elétrico. Até pouco tempo atrás em São Paulo eles fizeram o teste desse carro feito em 73. O cara falou, não sei como o cara fez isso aqui, mas o carro funciona. Aí chamaram ele no Brasil e falou assim, para o seu projeto. Então o cara tinha feito o carro elétrico para poder, já pensando na crise de petróleo, né, o brasileiro criando o Pro-álcool, mas tudo isso é achatado por quê? Não interessa que venham com coisas novas. Nós temos que usar tudo que está aí até acabar, até que crie-se uma outra matriz, mas não que domine outros países. Os Estados Unidos ele vai para tudo que tem petróleo e ataca. Por quê? Ele quer comandar tudo. Sabe que tem a maior reserva de petróleo do mundo é os Estados Unidos, que é no Texas, e não tira uma gota. Pois é. É um país inteligente. Então, eles querem controlar tudo, então, porque já tem uma energia. Na hora que acabar, tudo vai ficar na mão deles de novo. Tirar da água, dissociar o oxigênio e hidrogênio e fazer gerar o motor. Várias pessoas já surgiram com essa ideia. Você não vê falar nem das pessoas, elas simplesmente somem. O Brasil é um festival de artistas, de inventores. Inventores que
Por quê? Certo? Não E deixam crescer. na sua maioria são inventores de fundo de quintal. Então, Aqui, interessante, na sinopse que norteia o nosso debate, que é a sinopse do enredo, né, da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, fala exatamente dessa visão que nós estamos tendo, porque é uma forma de questionar se realmente a escravidão acabou. Por quê? Porque ela tem outras faces, ela é multifacetada. Por quê? Porque o país também é multifacetado. E também, como você mesmo ressaltou, e o Dejane colocou muito claramente, um local que flui muito talento, muita coisa científica que não é bem trabalhada ou é negligenciada. E o enredo fala exatamente disso, que nós negligenciamos o sucesso desse país. Nós negligenciamos quando nós abafamos esse povo, quando nós escondemos os nossos talentos e entregamos para o tombeiro modernizante que vem desde a assinatura da Lei Áurea, com a Revolução Industrial na Inglaterra, trazendo para nós os benefícios da industrialização em detrimento do social que deveria ter sido construído. Porque quando assina a Lei Áurea em 1888, ao invés de discutir para onde vão estes ex-cativos, foram se discutir indenizações para os fazendeiros. Aqueles fazendeiros que iriam ser os barões do café, que iriam dominar a política do país de 1888 até 1930 e que depois se transformaram nos industriais. E que hoje nós estamos enfrentando aí a influência do poder econômico dentro do poder político dentro dessa nação. E que está aí, fruto de Lava Jato, de todos esses tipos de investigação que nós temos, influência do poder econômico no poder político. Hoje tem os barões da cana, né? O produtor da cana, você pegar no Nordeste, eles é milionário. E eles escraviam o povo do Nordeste, porque eles vêm pra cá. Se a pessoa chegar lá e pôr uma outra empresa lá, ele é morto. Por quê? Eles não fazem nada porque os produtores de cana lá no Nordeste, eles é riquíssimos, eles financiam a campanha política. Sim. Aí eles fazem vista grossa. Aí o trabalho lá é escravizado. Ninguém corta cana lá, nem aquele exemplo. a produção comanda, né? Que são os caras mais ricos do Brasil. A minha questão sobre as cotas é porque ela foi maquiada. Ela não foi o projeto que apareceu. Agora tem muita gente que se declara no negro. Ó, vou receber a cota. Isso que eu sou contra. Ah, sei. Entendi. Você entendeu? Então, Quando e tem a aí? cota do negro, aí parece um monte de gente que você Sim, não é? tem a pele branca. A pessoa se escurece, né? É, A pessoa se escurece. Aí, Em gente, Divinópolis, nós vamos- tem casas assim, Belo Horizonte tem Mas casas aí eu não assim. concordo com isso, não. Sabe? Eu também É não do negro? concordo É do negro. nesse ponto que você colocou, certo? Eu discordo totalmente e concordo com você, certo? Porque o que acontece dentro do conjunto, né, da nossa prosa aqui, vamos colocar assim, a gente está colocando situações em que o negro foi explorado, Sim. né? As cotas transformou-se em uma forma de explorar o negro. Sim. Por que se transformou nisso, certo? Porque eu tenho, não vou falar amigos, mas conhecidos e coisa e tal, que antigamente eu era o negrinho, Ele já é branquinho. certo? Hoje ele é negro. É, pois é. Declarando negro que você Todo mundo chama essa Porque descendência. ele não tem a capacidade, certo, de tirar uma nota boa na escola, ele não tem a capacidade de acompanhar aqueles outros alunos cujo o pai, não estou falando de um pai rico, vou deixar bem claro, mas cujo pai, certo, ele teve uma formação melhor, certo, não digo financeiramente não, porque financeiramente a gente aprende, né, se você tem um pai que sabe administrar, que ele passa para você e etc, eu tenho várias pessoas, né, que estão ao meu redor, que eu estou ao redor delas, que têm dinheiro e que nem por isso eles dão ao filho tudo que o filho quer. Ele ensina o filho a conquistar. Sim. Certo? Que é outro erro grande do brasileiro, que é o quê? Né? O cara passou dificuldade na vida, aí hoje, certo? Ele tem uma condiçãozinha melhor, ele quer dar tudo pro filho. Aí o que acontece? A criminalidade como que está hoje em dia. Olha onde que nós vamos parar. Porque se eu passei uma dificuldade na vida e estou aqui, você entendeu? O meu filho, não que ele mereça passar, mas isso vai fazer parte do caráter dele.
Sim. Hoje ele quer ficar perto do negro porque ele se sente no direito de ter cota. Se sente no direito de ter cota. Às vezes, certo? A origem dele, você entendeu? É de uma negra que foi estrupada lá atrás, certo? Por um senhor de engenho, né? E que gerou aquela família dele. Mas ele não quer nem saber. É só colocando uma discussão, a gente vai falar também, a Nália, né, o Tom, mas a gente está falando... Nós vamos encerrar daqui a pouco. Isso. E depois nós vamos abrir para outros debates a respeito disso aí. Mas então, vamos jogar para o pessoal aqui o seguinte. Qual foi a visão de cada um? É assim, 30 segundos para cada um. Qual foi a visão de cada um com relação à situação dessa escravidão do combustível que nós presenciamos nessas uma semana, mais de 10 dias de greve? E o que a gente tirou disso? O que foi tirado disso? O que a gente conseguiu enxergar nisso que se torna a população? Porque envolveu todo mundo, seja branco, negro, pobre, rico, todo mundo ficou sem carro, todo mundo ficou sem gasolina. Então, escancarou, né? Somos escravos de um sistema e como fazer para mudar isso? Mas, hein, Emerson, Aí 30 segundos aí para a opinião de cada um. Na verdade, o pessoal não ficou sem gasolina, ficou sem combustível geral, né? Que travou tudo. Então a gente tem que ampliar isso no geral, a questão do combustível. E aí vem a questão dos alimentos, né? Que faltou no mercado e tudo. E 30 aí, segundos para cada um. E aí isso o pessoal ainda não entende, porque ainda com certeza tem pessoas que vão dizer assim, mas esse povo fica discutindo sobre escravidão, essas questões aí não tem nada a ver com escravidão, não. Combustível tem a ver sim com a escravidão, gente. Parou tudo. Beleza, todo mundo ficou sem álcool, sem gasolina, aí chega a ficar sem gás, aí alimento começa a faltar e tal. Aí o preço sobe e as pessoas desesperadas vão lá e compram um litro de gasolina a 10, 15 reais. Tá brigando por causa que é 4,90, vai lá e Pois gente. A escravidão da mente, gente, a escravidão da mente, se é pra unir, pra acabar com isso é escravidão. Então, assim, as pessoas têm que começar a ter esse olhar crítico e perceber, o país é escravo, assim, de um monte de coisas, né? Então, assim, vamos sair dessa escravidão, se o preço da gasolina tá 10 reais, manda a pena, dá de ônibus, dá pra fazer uma caroninha coletiva lá, todo mundo, e unir pra sair dessa. Não, mas eu tenho que ficar na fila do posto brigando pra pagar um combustível de 10 reais, um litro de gasolina, por exemplo. Aí eu vou no supermercado, eu fico brigando porque eu quero levar 10, 15 pacotes de arroz. Não dá 10 km para estudar, né? Hoje não dá conta de ficar sem combustível poucos dias, comunidade. Me poupe, isso é escravidão, gente. Zona isso é de escravidão. conforto. E a visão sobre essa questão dos combustíveis e a escravidão, ela vai 2 minutos que nós diante temos. de uma visão seguinte: nós ficamos atrofiados a um sistema que nos fez acreditar que nós não somos capazes de criar soluções para sairmos da dependência de certos produtos. Nós temos solo que nos garante isso, nós temos jazidas que nos dão essa certeza, mas nós estamos atrelados a um sistema que é do entreguismo e que nos faz acreditar que sem a ajuda externa nós não conseguimos andar. Isso é histórico. Então nós somos escravos de uma cultura política de que nos faz acreditar que não podemos avançar com as próprias pernas. E quando você trata nacionalismo, eles te chamam de louco. Eu aposto nas pessoas que estão neste país para conduzir o processo científico que vai tirar essas pessoas e principalmente o povo tem que dizer também o porquê desse tumulto todo, né, dessa tragédia toda, né, foi por causa de uma pessoa, né, chamada parente. Aí todo mundo virou escravo de uma política de preços, que é uma política baseada no sistema norte-americano, né? Sendo que lá nos Estados Unidos, né, o norte da América, eles não têm, partindo da energia, só isso que eu quero colocar. Nós temos, certo, os rios, as hidroelétricas, hoje foram criados, né, as passagens para os peixes, né, para não ter aquela mortandade grande. Então o brasileiro, né, ele inventou a usina hidrelétrica e criou também a passagem para os peixes, para que não haja a mortandade, aquela questão da desova, né, da piracema e etc. Então nós temos hoje
a energia mais barata do mundo em matéria de produção e a mais cara em matéria de consumo. É coisa que o brasileiro ele não foca nisso. Encerrando nosso debate de hoje sobre os 130 anos da abolição, em qual nós debatemos sobre vários aspectos dessa dimensão histórica, né, da escravidão. Digo a vocês que iremos debater mais, próximo debate nosso, iremos ampliar essa discussão. Vamos em frente com essa discussão. Vocês são convidados, hein, gente? Tamo junto aí, pessoal. Somos todos escravos.